Bom dia. Nos termos regimentais, declaro abertos os trabalhos dessa 19ª reunião semipresencial destinada à audiência pública da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. Esta audiência pública tem amparo no requerimento 34 de 2025, de iniciativa do deputado Dimas Gadelha, aprovado por este colegiado no âmbito do Plano Anual de Fiscalização e Controle da Comissão, para realizar audiência pública com representantes da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, da Consultoria Legislativa e da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, a fim de que apresentem análises, pareceres e estudos elaborados a respeito das proposições legislativas em tramitação sobre o novo imposto de renda e a taxação sobre ricos, evidenciando seus impactos sobre as finanças públicas. O Plano Anual de Fiscalização é instrumento regimental destinado a sistematizar os trabalhos fiscalizatórios da comissão. Aprovado em abril deste ano, o Plano Anual de Fiscalização e Controle estabelece 5 eixos estruturantes. Fiscalização de grandes gastos públicos, em especial as emendas parlamentares. Controle de fundos e programas estratégicos, a exemplo do SUS. Eficiência e impacto dos benefícios sociais. Transparência e governança pública e remuneração acima do teto constitucional. O tema da audiência de hoje se insere no terceiro eixo, isto é, eficiência e impacto dos benefícios sociais. O importante debate sobre o PL 10.078 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo, ainda em tramitação nesta Casa, reflete a necessidade estrutural de se promover justiça tributária e social em nosso país. Para compor a mesa, o ilustríssimo senhor Dr. Marcos Vinícius Caetano Pestana da Silva, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, IFE, economista, professor e deputado que prestou relevantes serviços ao Brasil por 3 mandatos nesta Casa, com forte atuação em relatorias de projetos, nas comissões e em plenário. Dr. Marco Antônio Moreira de Oliveira, representante da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, CONLE, advogado, especialista em análise econômica do direito, consultor legislativo em direito tributário e tributação, com quem eu tive a honra de trabalhar na relatoria do projeto de hidrogênio de baixo carbono e as contribuições do Dr. Marco Antônio, recentemente ingressado na consultoria, não é, naquele período. 10 anos. Já 10 anos, então entrou muito jovem, mas que enfrentou, não é, a parte mais difícil da elaboração deste projeto de lei, hoje lei, e que é importantíssima para o Brasil. Dr. Hélio Henrique Diógenes Rego, representando a Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, CONOF, graduado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e ex-auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União. Agradeço, mais uma vez, a presença dos senhores consultores da Câmara, sempre prestimosos, que muito contribuem para a atividade parlamentar. Exemplo de funcionalismo público. A consultoria das consultorias desta Casa são, na verdade, a elite do conhecimento no serviço público, dedicados, prestimosos e sempre contribuindo para o avanço de projetos importantes.
Também destaco, mais uma vez, a importante atuação agora do Dr. Marcos Vinícius, não é? No IFE e, repito, na Comissão de Finanças e Tributação e na Comissão Mista de Orçamento. O tempo reservado a cada convidado é de 15 minutos, prorrogável se necessário. Quero aqui justificar a ausência do deputado Dimas Gadelha por motivos, não é, de saúde e pedir desculpas aos convidados e a quem está no plenário pelo meu atraso, porque também não é, fui tomado de surpresa quando fui comunicado da ausência do nosso querido relator do Plano de Fiscalização e Controle. Nós vamos iniciar as exposições desta reunião ouvindo o consultor Marco Antônio Moreira de Oliveira, pela Consultoria Legislativa da Câmara. Bem, bom dia a todos. Primeiramente, deputado, queria agradecer o convite aqui para a comissão e dizer que é um prazer ainda maior estando com o senhor na presidência aqui. Que bom aí que cruzamos os destinos novamente, né? Só ajustar aqui. Pronto, deixa eu ver se iniciou lá. Bem, estando acompanhados aqui de 2 orçamentaristas da mesa, eu cuidei de fazer, primeiramente, uma preliminar, né, apresentar o contexto que a gente tem no país, o contexto tributário, econômico de tributação, e que são premissas que trouxeram toda essa discussão que se desenrola hoje sobre a tributação das rendas, né, que se diz do grupo de super ricos, muitas vezes referidos. Okay? Bem, então, não tem como a gente falar de taxação de ricos ou super ricos sem falar necessariamente de tributação de dividendos. Dividendos é o componente mais relevante da tributação dos ricos, e quanto mais você sobe no extrato da distribuição de renda, mais relevante é esse componente. Então, primeiramente, aqui um rápido retrospecto, né, como que a gente chegou na tributação que temos hoje. Hoje o Brasil adota um modelo que é até encarado como um pouco antiquado pelos outros países. Os países, em geral, promoveram já a mudança para uma tributação dividida na empresa e no contribuinte, né, e no sócio da empresa. E aqui no Brasil, desde 95, nós adotamos a tributação una, ou seja, concentrada na PJ. Certo? Então, desde então, a discussão mais relevante para alterar essa tributação se deu em 2021, pelo PL 2337, foi encaminhado pelo Executivo, promovia uma série de mudanças sobre a tributação da renda, não só lucros e dividendos, tinha a questão de fundos exclusivos, novos fundos que não tinham uma previsão legal para tributar. Acabou que esse projeto, depois de muitas alterações, foi aprovado na Câmara, remetido para o Senado e acabou que ainda não foi apreciado por lá. Outras pautas, né, de tributação de super ricos que eram tratadas no PL 2337 até avançaram, como a tributação dos fundos fechados. Né, recentemente teve essa aprovação ali em 2023. Então, a pauta de tributação de super ricos, entre essas idas e vindas, retornou agora, tutelada pelo PL 1087, que inclusive está pronto para pauta em plenário, e que tributa realmente aquele extrato bem localizado no extremo da distribuição. É sobre ele agora que a gente vai focar a discussão. Eu ficar atento ao meu tempo aqui. Bem, um panorama rápido, o que o PL 1087 traz? Ele foca em medidas de progressividade de tributação, calcada em 2 pilares. Um, é a questão da isenção de imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 por mês. E 2, como medida compensatória, é o estabelecimento do imposto de renda mínimo. Você tem um terceiro desdobramento, que é para manter justamente o paralelismo, que é a tributação dos dividendos para o exterior. Por isso que ali tem medidas de progressividade tributária. O item 1, isenção do imposto de renda, para renda de até 5.000. Existe também um benefício que vai ali até R$ 7.000, né? Não dá isenção total, mas é concedido algum benefício.
E teve também o substitutivo já apresentado pelo deputado Arthur Lira, que é o relator da matéria, que aumenta para 7.350. Então, esse valor já está atualizado para 7.350 no substitutivo que aguarda inclusão em pauta. Isso foi só um panorama geral sobre o 1087, porque antes da gente entrar mesmo nessas disposições, a gente precisa falar sobre as premissas que deram origem à SPL, né? Porque a gente concordando sobre as premissas, fica muito mais fácil concordar depois sobre as conclusões, ou, enfim, debater as conclusões depois. E quais que são as premissas? As premissas nada mais são do que a realidade de distribuição e concentração de renda no país, né? Aqui tem dados de distribuição e evolução dessa concentração de 2017 a 2023, dos 3 estratos, digamos, mais acima da distribuição de renda. Então, você tem aí que o 1% do topo, você teve uma alteração de 20%, vou arredondar aqui para facilitar, 20% para 24% na concentração da renda. O 0,1% do topo, você foi de 9,1% para 12,5%, e aquele 0,01% do topo, de 4,3% para 6,2%. Aqui vale dizer que cada 1% aí de pessoas equivale mais ou menos a 1,5 milhão. Então, você tem ali 1,5 milhão, 150 mil e 15 mil pessoas, né, no 0,01. Então, é uma concentração que, depois de anos, que ficou até um pouco adormecida, até o ano de 2020, ela teve um avanço bem rápido pós-pandemia. E é interessante porque a realidade dos super ricos é como se fosse desse extrato de 0,001, é uma realidade à parte. Você tem uma concentração extrema no 1%, mas uma concentração ainda mais extrema no 0,1 em relação a 1, e ainda mais extrema no 0,01 em relação ao 0,1. Assim, ele entre si tem como se canibalizasse a própria renda, sabe? Ela puxa muito para cima, é como se fosse tivesse um ímã que puxa e concentra muito acima. Ela não é distribuída de forma linear nesses estratos 0,1 ou 0,01. Certo? Importante falar também que esse grande aumento de concentração se deu principalmente por rendas do capital, que volta àquela questão de que não tem como falar de tributação de super ricos sem falar de tributação de lucros e dividendos. Ela está realmente no eixo da discussão. Só voltar a fazer uma observação. Aqui eu coloquei que a 1% do topo concentrou 24%, mas é importante salientar, deputado Bacelar, que saiu agora mês passado um estudo do Observatório Europeu de Tributação, que conseguiu, por meio de uma parceria com a Receita Federal, entrar num nível de detalhamento e análise de dados nunca feita antes, de cruzamento de dados de lucros acumulados nas empresas, vinculados aos sócios, ou seja, você considerar que a riqueza da pessoa não é só o lucro distribuído, mas também o lucro que está na empresa ainda. E num nível de complexidade de análise muito profunda. Esse foi feito sobre o ano de 2019, e a concentração que antes era de 20% em 2019 foi estimada em 27,4%. Então, imagine, talvez, os estudos prosseguindo aí de outros anos que já estão em 24%, se não vai ser ainda maior, né? E aí, o próximo gráfico, inclusive, é retirado desse estudo, mas ele apenas ilustra como que a composição da renda muda conforme a renda do contribuinte. Então, à medida que você vai subindo ali no centil, primeiramente no decil, depois no centil, você vai vendo que vai se invertendo. A renda do trabalho vai reduzindo e a renda de lucros e dividendos, renda do capital em geral, vai tomando conta completamente. Bem, então falamos aqui a primeira premissa, concentração de renda, qual que está sendo a tendência do Brasil atual. Só que o problema não é só concentrar, é como que essa renda é tributada. Porque se você concentra muito e tributa muito, você acaba combatendo, né, de uma forma ou de outra. Aí a questão, a gente entra aqui na progressividade do imposto de renda sobre essas rendas. E ocorre justamente algo que corrobora com essa concentração, né? A alíquota efetiva, aqui eu não quis juntar mais um gráfico para não ficar gráficos seguidos, mas a lógica aqui é que a alíquota hoje, que vai até 27,5%, ela vai progressiva até 12%, até ali a renda de 23 mil mais ou menos, e depois se torna regressiva, retornando ali 5,67%, e tem estimativas até que naquele 0,001 chega a 1,6% de imposto de renda, né, considerando aquelas receitas não distribuídas, acumuladas na empresa. Então, realmente, a progressividade é inegável que há deficiências, principalmente nesse extrato muito alto. Mas aí, o que afirmam? O Brasil, ele tributa de forma concentrada, não é isso? Então, eu não precisaria brigar para tributar o lucro de dividendo no contribuinte se eu já estou tributando a PJ. Seria até um argumento que
poderia fazer algum sentido se não fosse o problema da tributação das PJs também. Que é o próximo slide, que é a alíquota que a gente discute muito, que é sempre exposta de 34%, é uma alíquota fantasiosa na realidade prática, né? Nenhuma empresa recolhe os 34%. Então, se a gente pegar os 3 regimes de tributação, o Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, você vai ver que nenhum deles recolhe o que a gente acha que recolhe, né? Por motivos variados. O Simples Nacional ele funciona como uma alíquota única sobre a receita bruta, e aí tem diferentes formas de se apurar o que vai ser o imposto de renda, se pega só aquele componente mesmo, imposto de renda ou não. Então, o lucro presumido, ele até aplica a alíquota correta, deputado, só que aí ele altera a base. Então, uma empresa que está lucrando, às vezes, 40%, eu presumo que ela está lucrando 8%. Ou seja, eu também não tributo. E esse lucro não é tributado na empresa do lucro presumido e não vai ser tributado na distribuição. Trazendo para o lucro real, ocorre a mesma coisa por outras questões. Altera a base, então a alíquota pode ser até 34% do papel, mas a alíquota efetiva no final não é essa. Então, trazendo alguns números, a alíquota efetiva do lucro real médio, 24,3%, longe das 34%, médio 10% abaixo. Tem variações, se uma empresa distribui para o exterior, ela se aproxima de 27%, enfim, dependendo do perfil de empresa, esse percentual varia, mas também tem empresas que pagam muito menos do que os 24%. Só uma observação, instituições financeiras, 36%, e a alíquota efetiva média geral de todas as PJs, de 18%. Bem, então essas são as premissas. Temos concentração de renda, temos deficiência na progressividade da tributação da renda da pessoa física e temos problema na tributação da pessoa jurídica, né, com essas rendas que não são nem tributadas integralmente lá e não são tributadas na pessoa física. E, a partir daí, acho que a gente pode entrar mesmo no PL propriamente dito, para detalhar aí o mérito do projeto, pelo menos as questões que ele traz. O que o projeto traz? Além da fixação de isenção de imposto de renda para até 5 mil por mês, que aí nem vou me delongar, porque a proposta é essa, é a isenção para até 5 mil reais por mês, né? Então, vamos cuidar aqui do outro pilar, que é a questão do imposto mínimo, que é a parte mais complexa e muito mais polêmica. O que ele prevê? A partir de 2026, você já tem uma retenção de 10% sobre lucros de dividendos pagos acima de 50 mil por mês. O que o projeto considera como uma pessoa de alta renda? Quem ofere 600 mil reais por mês, independentemente do rendimento. Então, a gente vai ver algumas exceções, mas a lógica é essa. Se recebeu mais 600 mil no ano, a pessoa é considerada super rico e vai entrar na regra de alguma forma aqui. Então, a introdução se dá a partir do ano que vem com essa retenção, e para pagamentos para o exterior, não é uma retenção, né? É uma tributação logo definitiva, em 10%. Então, mas, de qualquer forma, tanto seja a distribuição interna ou para o exterior, passa-se a cobrança de 10%. E a pessoa física já começa a declarar na própria declaração de ajuste anual. Então, na hora de declaração do ajuste anual, você vai olhar qual que é o seu imposto devido, vai ver se dispara os gatilhos da legislação, que a gente vai entrar daqui a pouquinho, e vai ver se tem um imposto complementar a recolher ou não. Aqui trouxe alguns rendimentos que são excluídos dessa apuração. Então, a gente diz que são 600 mil de forma global, mas tem suas exceções. Inclusive, o substitutivo apresentado pelo deputado Arthur Lira até simplificou um pouco, porque antes tinha rendimentos que eram considerados para calcular se é super rico ou não, mas depois não estava na base para tributar. Ele acabou unificando, querendo ou não, isso trouxe uma simplificação. Então, o tal rendimento não conta nem para um nem para outro. E aí tem a lista de alguns rendimentos. Então, eu chamaria atenção aqui para LCI e LCA, né, que são instrumentos financeiros que estavam fora da tributação já originalmente do projeto, mas com o surgimento da MP 1303, que prevê uma tributaçãozinha nessas letras, elas acabariam caindo, assim, inadvertidamente ou não, na tributação, né, do imposto de renda mínimo. Então, elas são excluídas. Os rendimentos de FIIs, FIAGROS, desde que atendam os requisitos de negociação em bolsa, mais sem cotistas, aqueles próprios requisitos para a própria isenção do imposto de renda. E as demais previsões aqui
acredito que estavam todos no projeto original também. Atividade rural foi incluída no substitutivo, a parcela isenta da atividade rural. Os demais estavam já no projeto original, são exclusões. Deixa eu otimizar. Vamos tratar aqui agora da aplicação da alíquota, definição da alíquota e faixas de renda consideradas pelo projeto. Porque o projeto é noticiado que ele tributa em 10% os super ricos, ponto. Mas como que isso se dá é muito importante saber. Primeiramente, ele considera a faixa inicial 600 mil. Se chegar nos 600 mil, você se habilita, digamos assim, a essa tributação. Certo? Então, a alíquota não inicia em 10 mil, ela é crescente, então é uma alíquota progressiva. Ela inicia em zero, digamos, 600 mil, e chega até 10% em 1.200.000. Então, ela vai crescendo junto com o rendimento. Ok? Troquei lá, troquei. Tá. Tá bom. Obrigado. Uma questão importante, essa alíquota, imposto mínimo, ele é realmente chamado mínimo porque ele considera tudo que a pessoa pagou e vê se superou o mínimo ou não. É até mencionado no parecer também do deputado Arthur Lira, um mecanismo até semelhante nos Estados Unidos, de uma tributação alternativa que leva essa lógica também para pessoas de alta renda. Então, é até interessante a gente ter uma referência internacional, não ver só que é uma invenção totalmente nossa. Então, como é que funciona? Só explicar um pouquinho o cálculo, deputado, que esse cálculo é importante. Vamos supor que o senhor recebeu aí, ou outra pessoa recebeu aí, R$500 mil de rendimentos isentos, e mais R$500 mil de rendimentos de aplicação financeira, tributado em 10%. Certo? Então, eu tenho R$500 mil, mais R$500 mil, eu somo 1 milhão. Opa, eu estou no gatilho, então estou sujeito à tributação. Agora, eu vou olhar quanto que o senhor já recolheu de imposto. Eu vou olhar lá nos 500 mil que o senhor já recolheu 50 mil, certo? Eu vou olhar 50 mil de 1 milhão, vai bater já na minha alíquota mínima ou não? Eu vou, inclusive, precisar fazer o cálculo aqui de 1 milhão, quanto que seria a alíquota de 1 milhão. Mas, enfim, se o imposto que o senhor recolheu lá naquela aplicação financeira, ou de salários, ou, enfim, qualquer imposto de renda já recolhido pelo senhor, vai ser computado para saber se alcançou o mínimo ou não. Certo? Então, esse tipo de tributação ele tem efeitos muito pequenos sobre aquele primeiro milhão, o primeiro 99%, o primeiro 9,5%. Ele tem realmente impactos mais relevantes sobre a concentração mais extrema. Porque o que acontece? Pessoas que já recebem um valor considerável, normalmente, como aquela composição da renda vem muito de dividendos, conforme mais extrema é o percentil de distribuição da renda, você tem que pessoas que estão ali no 99,9 recebem muito de, às vezes, um trabalho remunerado, recebe de aplicações financeiras, e na conjunção do imposto de renda recolhido dessas aplicações, você já está muito longe da tributação mínima. Dos 3% ou 4% teria que pagar. Uma outra observação de um redutor, né? É um redutor previsto no projeto, além de você ter a tributação mínima para ver quanto que você já recolheu de imposto de renda no ano, para ver se você tem que subir um pouquinho para alcançar o mínimo ou não, você tem previsão de redutores específicos para reduzir imposto de renda sobre o dividendo, especificamente sobre o dividendo. Qual que é a lógica aqui? Está sendo instituída, querendo ou não, uma tributação sobre dividendos, de até 10%, e não está sendo feita nenhuma redução no IRPJ. Diferentemente do que aquele PL 2337, que teve aquela discussão em 2020 fazia. Ele reduzia um para aumentar o outro, inclusive muitos países seguem esse modo. Você tributa um pouquinho flat em um e flat ou progressivo no outro, quando você distribui. O modelo adotado aqui é o modelo de imputação, ou seja, você vai pagar na PJ e aí você consegue, dependendo de quanto você recolher na PJ, gerar um crédito, digamos assim, para reduzir a sua tributação. De forma que, globalmente, a tributação do dividendo recebido e a tributação da PJ não ultrapasse o que seria desejado desde 95 como a tributação ideal da PJ, os 34%, ou os 40% para seguradoras, ou os 45% para bancos. Então, tem também esse redutor específico sobre dividendos. Bem, quase finalizando, temos aqui as pessoas alcançadas, né? Eu adiantei um pouquinho agora há pouco que, apesar do universo de pessoas parecer grande, né, 800 mil pessoas estão ali acima de 600 mil por ano, a própria Receita traz, né, que só 1/4 dessas seriam alcançadas. Por quê? Porque os outros 3/4 já saem pelaquela regra de, pô, tem um CDB,
ou recebe um salário, aquele imposto de renda que já paga já compensa os rendimentos isentos. Então, o alcance é muito limitado da medida. E, fora isso, tem a questão também da expectativa de mudança do comportamento dos contribuintes. Né? Então, você tem uma distribuição hoje X de lucros e dividendos, e é fato, a partir do momento que você tributa, os estudos internacionais, inclusive, mostram isso, você tem uma mudança tanto na poupança na empresa, como na taxa de distribuição de dividendos. Pode ser mais, pode ser menos, dependendo dos outros incentivos existentes no ordenamento do país que aplica essa mudança, mas as mudanças ocorrem. Bem, aqui eu tenho só considerações finais mesmo. Essa questão que eu adiantei sobre poupança e distribuição de dividendos, realmente tem uma mudança. Quando institui tributação, majora ou retira, você tem uma mudança na empresa, né? Isso não tem refletido, pelo que os estudos apontam, sobre investimentos. Então, se vai estimular ou desestimular investimentos, você não tem nenhuma comprovação disso. E em todos os estudos realizados em 2005, Estados Unidos, depois Grécia, depois aumento e diminuição da França, nada aponta sobre isso. Né? E para concluir, só tem algumas últimas considerações aqui de alterações do substitutivo feito pelo deputado Arthur Lira, que são talvez relevantes, só de mencionar bem en passant aqui, né, que os municípios e estados tinham uma preocupação de compensação do imposto de renda sobre a folha, né, dos seus servidores, e aí tem uma previsão no substitutivo de que isso será compensado pela União, e o que sobrar, além dessa compensação, também vai ser utilizado para compensar a alíquota da CBS, que é o novo tributo da reforma tributária, né, conforme uma previsão constitucional que prevê essa compensação. Bem, no mais é isso. Desculpa se eu me estendi um pouquinho, deputado, aqui é muita informação e dados para condensar aqui. Tá bom? E fico disponível aí para continuar no debate. Agradeço a contribuição inicial do Dr. Marco Antônio e vamos ouvir agora a exposição do consultor de orçamento da Câmara, Dr. Hélio Henrique Diógenes Rego. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, presidente Bacelar. É um prazer estar aqui para falar sobre um tema que tem gerado tanto interesse na população brasileira. Recentemente, a própria Câmara divulgou que o projeto do IR foi o projeto que gerou mais interações aqui no portal da Casa. E eu senti isso na pele, porque logo no início da chegada do projeto, publicamos 2 estudos que tiveram repercussão que eu jamais pensei que iriam ter. E são justamente esses estudos que me levaram à definição desse tema. É um tema que eu diria bastante específico e até certo ponto técnico, mas que considero que é muito importante, principalmente considerando o âmbito dessa comissão de fiscalização financeira e controle. Então, eu gostaria de começar dizendo que o título dessa apresentação é muito mais ambicioso do que eu vou ter condições de apresentar aqui, decifrando as projeções, porque eu ainda não decifrei, então, certamente, eu não vou conseguir ensinar os outros a decifrar. Na verdade, eu diria que é uma espécie de nivelamento de jogo inicial. Pelo menos você saber onde procurar nessas diversas projeções que estão sendo apresentadas, que o nosso cenário atual é uma situação que eu vejo como muito positiva, já iniciada na reforma tributária, que você tem várias instituições acompanhando, apresentando os estudos no nível que, sinceramente, eu acho que poucos países até desenvolvidos têm. Então, só delimitando, como eu disse, a proposta aqui é ser bem específico, atacar um ponto que considero muito relevante sobre as projeções, e como as projeções mais controversas são sobre a tributação das altas rendas, esse vai ser o foco dessa apresentação. Então, a ideia é focalizar principalmente num aspecto que muitas vezes passa desapercebido nesses estudos, que é como modelar a reação do contribuinte. Quem chegou a ler algum desses estudos vai perceber que, em grande medida, a fonte de dados é similar. Todos partem da mesma fonte.
Os ajustes variam, é fato. Existem estudos que são mais simplificados, existem estudos que são mais robustos, mas esse ponto de como modelar o comportamento do contribuinte é chave e muitas vezes fica implícito na discussão. Já vou adiantando, deputado, enquanto ajustam o slide, o próximo slide, na verdade, ele apresenta justamente projeções que foram elaboradas do PL 1087. Então, essas projeções foram elaboradas sobre o projeto original. Outros estudos certamente foram elaborados, mas o intuito aqui é mostrar que, principalmente considerando o mesmo projeto, um escopo similar, por exemplo, nenhuma dessas projeções, inclusive a da Receita Federal, tinha tentado projetar o redutor, né, o fator redutor que o Marco comentou. Então, como é possível observar nessa tabela, vejam que foram produzidas várias projeções, elas estão listadas mais ou menos na ordem cronológica de produção desses estudos. E, curiosamente, se a análise for feita exclusivamente sobre a diferença entre essas projeções, a conclusão que se chega é equivocada. Então, por exemplo, a projeção da CONOF e a projeção da CONOF são mais próximas da projeção da Receita. Mas, creio eu, embora não possa afirmar com convicção, acredito que, na verdade, são as outras duas projeções que mais se aproximam da projeção da Receita, justamente por esse fator que é a modelagem do comportamento do contribuinte, que não foi feita nem no nosso estudo, nem no estudo da CONOF, o que eu vou explicar depois. Em outros estudos que foram feitos posteriormente para outras proposições, a gente chegou a incorporar essa modelagem, mas é importante destacar porque justamente esse estudo inicial repercutiu muito, todos esses estudos repercutiram e muitas perguntas foram geradas, questionamentos sobre as diferenças entre esses números. Então, eu não vou pontuar exatamente os números, porque não é nem possível dizer qual está certo e qual está errado. O fato é que, do ponto de vista da fonte de dados, do ponto de vista metodológico, não há como questionar que a Receita Federal se encontra em uma posição privilegiada. Então, no ponto inicial, ela já parte na frente de qualquer outro analista, porque ela dispõe do dado desagregado. A Receita Federal fez essa projeção considerando o dado de cada contribuinte, enquanto qualquer analista externo, qualquer pesquisador, inclusive os do Congresso, tem acesso apenas às tabulações, que são os dados dos contribuintes agregados por fonte de renda. Então, naturalmente, isso leva à adoção de simplificações. A simplificação básica aqui é você pegar essa faixa de renda, esses contribuintes, e adotar como parâmetro a média da renda dessa faixa. Então, desde já, o ponto metodologicamente, não há como competir com a Receita no cenário atual. As projeções dos outros órgãos, elas têm um papel importante de conseguir dar um fact-check mínimo do procedimento da Receita. Mas o ponto mais importante de produzir essas estimativas não é o valor em si, mas é ter capacidade de analisar a projeção da Receita, como eu vou pontuar mais à frente. Então, o que são essas premissas comportamentais, né? A lógica é a seguinte: você tem a alteração da legislação e a ideia é o contribuinte ele não vai se comportar como o legislador espera. Ele não vai simplesmente manter o comportamento que ele tinha antes. Em muitos casos, ele vai executar o planejamento tributário, ele vai antecipar dividendos, por exemplo, nesse ano, ele vai reter, vai deixar de distribuir os dividendos para, por exemplo, realizar esse ganho fazendo a transmissão via herança. Então, existem além de comportamentos que são ilegais, né? Mas dependem da fiscalização pegar, como distribuição disfarçada de lucros e consumo pessoal dentro das despesas da empresa. Então, existem vários comportamentos que o consumidor pode adotar que podem minimizar
o impacto previsto pelo legislador. E indo agora para a questão mais importante, né? Qual é a relevância disso? A relevância disso é que, como regra, a Receita não faz esse tipo de análise. As estimativas da Receita Federal, via de regra, fazem o que é chamado de projeção estática. Ela considera que o consumidor não vai alterar em nada o comportamento dele. Especificamente para o projeto do imposto de renda, a abordagem foi diferente. A Receita decidiu adotar premissas que, no caso da tributação sobre altas rendas, acabam levando a um impacto menor do que o cálculo estático. Então, essas premissas elas se traduzem, de maneira simplificada, em um conceito econômico que é usado praticamente em qualquer tipo de análise, que é o de elasticidade. Então, de maneira bem simples, o que é elasticidade é uma medida da sensibilidade, nesse caso que estamos tratando, da reação do contribuinte a determinada alteração. Então, se, por exemplo, falando especificamente dos dividendos, se estamos falando de uma alta elasticidade, significa que você vai ter uma reação muito adversa do contribuinte. Ele vai reduzir significativamente a sua distribuição de dividendos. Se a elasticidade for baixa, o parâmetro de elasticidade for baixo, essa reação vai ser pequena. E aí o impacto vai ser muito próximo daquilo que é calculado usando apenas os parâmetros da legislação. E como a Receita decidiu quais parâmetros adotar? Esse é o ponto crítico aqui para fins de fiscalização financeira, para fins de controle, principalmente considerando se essa passar a ser uma prática, e eu acho que essa tendência é cada vez mais utilizada. Como a Receita definiu seus parâmetros? Então, inicialmente, na nota técnica que a Receita produziu, ela não se manifestou sobre esses parâmetros, ela só disse que adotou fatores redutivos, e se limitou a isso. Foi a comissão especial que se debruçou sobre o PL 1087, encaminhou, fez uma requisição de informações solicitando esclarecimentos específicos sobre esse parágrafo. E a Receita se limitou a dizer que calibrou parâmetros de acordo com 2 estudos. Um estudo americano, que foi publicado em 2005, sobre uma reforma na tributação de dividendos dos Estados Unidos, e um estudo francês, ainda não publicado, é o chamado Working Paper, que trata de uma reforma na tributação de dividendos na França. Então, esses foram os 2 papers usados como referência pela Receita. Como eu falei, né, o paper americano, baseado nessa reforma na tributação, foi um corte significativo na tributação de dividendos nos Estados Unidos, e, do ponto de vista metodológico, ele se debruçou especificamente sobre as empresas públicas, empresas listadas. E a conclusão foi, os autores identificaram uma elasticidade de 0,5, que eu vou mais à frente mostrar e ilustrar o impacto desse número. Já os franceses, que fizeram, na realidade, análise de 2 reformas, uma que houve corte da tributação de dividendos e uma em que houve aumento da tributação de dividendos, encontraram uma elasticidade de 2,5. Esse é o parâmetro da reforma mais recente de 2018, que os próprios autores consideram o superior. Então, indo para uma simulação, que eu acho que é o exercício que interessa mais aqui, essa tabela apresenta simulações, considerando uma base de dividendos de 400 bilhões, e como o impacto dessa medida, o aumento da arrecadação gerado por esse aumento da tributação, com a mesma alíquota, varia de acordo com essa premissa de reação comportamental. Então, considerada a elasticidade de 0,5, que é a do estudo dos Estados Unidos, repito, com essa limitação de ter sido se debruçado apenas sobre as empresas listadas em bolsa, você teria uma arrecadação adicional de 38 bilhões. Se considerada o parâmetro do estudo francês de 2,5, e aqui é necessário dizer que o estudo francês, na verdade, cita vários parâmetros, inclusive chega a citar um de 4,2, então a arrecadação adicional cai para 30. E se considerado um parâmetro de 3,5, que também é um próximo e que foi usado, por exemplo, pelo Sérgio Gobetti, um dos pesquisadores que se debruçou pelo tema,
a arrecadação adicional cairia para 26. Então, veja que sair de 0,5 de elasticidade para 3,5, que é um outro parâmetro que foi utilizado em estudos, leva a uma redução de 12 bilhões, com esse exercício simplificado. E o ponto-chave aqui é que esse exercício é simplificado, porque ele parte do pressuposto que você só está tributando dividendos. E, como o Marco explicou, a lógica aqui é da tributação de um imposto mínimo, de uma alíquota mínima. O que é que isso implica? Isso implica que a parcela inicial dos dividendos ela vai, na realidade, servir apenas para compensar aquelas rendas que o contribuinte ofere que ele já paga uma alíquota superior aos 10%. Por causa disso, esse efeito é multiplicado. Então, eu não vou voltar aqui ao slide, mas, por exemplo, na simulação do Gobet, que ele considerou uma elasticidade de 3,5 para as empresas que estão no lucro presumido e no lucro real, e de 5 para as que estão no simples, ou seja, superiores tanto a do estudo dos Estados Unidos quanto do estudo francês, a redução foi de 50% da projeção. E a mesma coisa é observada no estudo da USP. A redução também, nessa simulação de 50%, a queda é ligeiramente acima de 50%. Então, qual é o problema aqui? O problema é que a Receita não especificou. Ela colocou 2 estudos que têm parâmetros significativamente distintos, que repercutem de maneira decisiva na projeção, e que, nesse ponto, sim, cabe, e especificamente é problemático, porque eles foram questionados sobre isso. Há essa requisição de informações que pergunta especificamente, e eles apenas se limitam a dizer que foram calibrados de acordo com os estudos. Isso gera uma margem muito ampla para a adoção desses parâmetros. Então, quais são as conclusões, de maneira bem sintética, que o meu tempo está se esgotando? O primeiro ponto é a de se reconhecer a Receita, sim, dispõe de uma vantagem analítica em relação a qualquer pesquisador externo, ou qualquer técnico, porque ela trabalha com os dados desagregados, enquanto todos os pesquisadores, com exceção agora desse estudo recente, citado pelo Marco, divulgado na semana passada, que foi produzido em parceria com a Receita, lidam com dados agregados. Então, necessariamente, você está sujeito a simplificações. O segundo ponto é, essa simulação, bastante simples, mostra como essas premissas têm impacto real na projeção. Elas não podem ser ignoradas. E, principalmente, considerando que a literatura econômica é muito incipiente sobre o tema. São poucos estudos publicados. Como eu disse, o estudo francês, ele sequer foi publicado. Ele é um working paper, ele não passou por peer review. Inclusive, já há um outro paper francês sobre o mesmo tema, que ele chegou a ser retirado de uma das publicações mais renomadas, que é a American Economic Review, justamente por um comentário desses outros autores franceses. Então, isso mostra que não é um caso aqui que um técnico ele chegou e você tem que respeitar a decisão técnica. É porque existe incerteza de fato. Os números não são decisivos. Então, o mínimo que tem que ser feito é dar transparência. O ideal, na verdade, em casos como esse, é mostrar qual é o impacto da escolha de vários parâmetros e dizer, olha, o nosso parâmetro base é esse. Assim, a pessoa que vai tomar a decisão, ela tem ideia do que ela está fazendo. E, principalmente, é possível que ela adote, no caso dessa comissão, que tem essa preocupação, fiscalização financeira e controle, uma postura mais prudente. Se você, num contexto de que há toda essa preocupação com responsabilidade fiscal, tem uma grande incerteza sobre o número, é extremamente importante que você seja prudente sobre os fatores que você está adotando. Agradeço e peço desculpas por passar um pouco do tempo. Nós é que agradecemos a colaboração de Dr. Hélio Rego e ouviremos agora o nosso ex-deputado Marcos Pestana, diretor executivo do IFE. Bom dia a todos. Meu caro amigo e deputado Bacelar, presidente dessa comissão, prazer revê-lo. Como bom baiano, continua simpático e extremamente simpático e generoso. Saudar aqui o deputado Márcio Gerri, que representa aqui, nessa casa, o Maranhão, um estado de tantas tradições. Ao Marco Antônio e ao Hélio, agradecer a parceria nessa mesa e registrar a qualidade das suas apresentações, que refletem a qualidade, como o próprio deputado Bacelar registrou, da assessoria da Casa, tanto do Senado quanto da Câmara,
nós temos uma retaguarda técnica, teórica, muito sólida para o processo legislativo brasileiro. É saudar todos os presentes aqui, os que nos acompanham pela internet. Eu queria, tem a minha apresentação, que ainda não está na tela, mas queria falar um pouco sobre a IFE. A IFE, a Instituição Fiscal Independente, foi criada pelo Senado Federal em 2016. É uma instituição que tem congêneres nos países desenvolvidos. Os encontros internacionais das instituições fiscais reúnem 50, 60 países, organizados a rede internacional de IFES pela OCDE, e são instituições que cresceram nas últimas décadas. Para se ter ideia, as IFES europeias terão presença obrigatória a partir de 27 no processo orçamentário. São instituições que não opinam, não fazem o trabalho de consultoria, mas cabe às IFES projetar números, gerar séries estatísticas confiáveis, isentas, e lançar os alertas de riscos fiscais. Portanto, a gente não entra muito no como fazer, mas nos riscos de fazer ou não fazer. Eu vou me ater, já está bem mapeado o projeto de lei, que está muito bem entregue às mãos experientes do deputado Arthur Lira, que foi presidente dessa casa por 4 anos e que tem longa tradição, foi meu colega deputado, assim como o deputado Bacelar, e eu vou procurar fazer uma abordagem mais do ponto de vista no campo macroeconômico, particularmente fiscal. Eu queria, então, apresentar da IFE. Nós temos uma vida independente assegurada. Eu tenho um mandato de 4 anos. Os diretores, os 3 diretores, têm mandatos, foram sabatinados, submetidos à apreciação das comissões de origem dos seus mandatos e aprovados os nomes no plenário do Senado. E, a partir daí, há um mandato para garantir a independência da formulação e dos trabalhos da IFE. Então, como eu disse, eu quero mais aqui, tem um delayzinho, né? Eu queria primeiro registrar em que, como pano de fundo, como se dá, em que quadro se dá essa discussão. Então, eu em 3 rápidos slides, registrar para que, não só nessa discussão, mas em todas as outras, se tenha consciência de que a nossa carga tributária é muito alta. Ela não é alta se a gente considerar, muitos argumentam, o Brasil está no mesmo nível da média da OCDE. Só que nós não temos o PIB médio e o perfil de sociedade média, o perfil médio das sociedades da OCDE. É evidente, a França, que tem a maior carga tributária do mundo, 46% do PIB, Noruega, Áustria, Finlândia, todos na faixa acima de 40%, não estão próximos do Brasil, que está com 34%. Mas quando consideramos... Então, a carga, ela se nivela à carga de tributos, ou seja, aquela parcela de renda que é extraída pelo Estado para financiar a máquina e as políticas públicas, está na média da OCDE, 34%. Há uma pequena divergência na apuração que o IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, faz da carga tributária, que o Tesouro apresenta, a da FGV está em 34%, porque considera as receitas parafiscais do FGTS e do Sistema S. Então, por isso que há uma pequena discrepância
entre o número da FGV e do Tesouro Nacional. Bem, para reafirmar o que eu disse, quando se destaca, compara o Brasil mais corretamente com os países emergentes, e naquela tabela anterior não tem nenhum país emergente ali, em último lugar vem a Turquia, que poderia ser caracterizada como um país emergente com uma carga de 20,8. Quando se compara com os países latino-americanos e com os emergentes, o Brasil é líder. Então, se compararmos com a Argentina, 29,6, Colômbia, 19,7, Chile, 23,9, Peru, 19,20, México, 16,9, a nossa carga tributária é muito alta. Nesse caso específico, não se trata disso. O efeito esperado e o risco fiscal é o contrário. É de diminuir a massa de tributos, se assim o Congresso decidir, num país que não pode abrir mão, infelizmente, nesse momento, de receitas. Então, não se trata aqui, eu estou fazendo uma abordagem geral para contextualizar, mas essa discussão é essencial da tributação e que o Congresso deu uma grande contribuição ao país ao aprovar a reforma tributária sobre os impostos sobre o consumo e agora se debruça, num primeiro momento, uma primeira abordagem nos impostos sobre a renda. Nós temos claro que se dá num quadro determinado historicamente e que é preciso muita responsabilidade, segurança e consistência nesse processo de discussão. Só para entender historicamente a formação desse patamar da carga tributária, é muito justificável. Eu acompanhei, como ator público, toda essa trajetória. A carga tributária cresceu desde a redemocratização e da nova Constituição. A nova Constituição, na época eu era vereador na minha cidade e acompanhei de perto todo o processo de discussão da nova Constituição da redemocratização de 1988, e ali o espírito da redemocratização trazia a demanda não só de uma liberdade formal, de uma democracia formal com as liberdades, com direito a voto, liberdade partidária, sindical, mas também de direitos substantivos de cidadania. E ali na Constituição ficaram inscritas determinadas diretrizes de política pública e a criação de novos direitos sem o prévio estabelecimento de um padrão de financiamento. Então, você estabeleceu os direitos, as políticas públicas e saiu atrás do financiamento. Por isso, é justificável que tenhamos partido de 23,5% do PIB logo após a Constituição, no início da década dos anos de 1990, e foi numa crescente ao longo do século XXI até atingir 34,2%, que é o número do IBRE, da Fundação do Observatório de Política Fiscal da Fundação Getúlio Vargas. Então, todos os entes, os 3 entes, porque a Constituição também inovou, transformando os municípios em entes federados. Essa é uma singularidade da nossa federação. Nas demais federações, os municípios não são entes federados. Aqui há essa originalidade, e os 3 entes cresceram, sobretudo,
é o governo federal, o governo central, onde algumas tarefas essenciais, como a Previdência, o regime geral da Previdência, do ponto de vista das despesas, estava colocado. Então, o crescimento dos tributos federais é de 14 para 21. Agora, essa carga é alta, mas há uma característica que já há um consenso quase absoluto, que a carga é mal distribuída. E começa na questão que o Congresso já, às vezes, o comando aqui se rebela e não atende. Tem como você passar aí? Pronto. Bem, já começa pela estrutura tributária brasileira, que, diferente dos países desenvolvidos, tem uma concentração forte nos impostos sobre o consumo de bens e serviços. Isso já traz, por definição, regressividade, porque o imposto sobre o consumo de bens e serviços não diferencia pobres e ricos. Um litro de gasolina, um quilo de arroz, qualquer tipo de serviço, uma consulta médica, ou qualquer tipo de serviço educacional que, se pagar, a classe média, os operários, os pobres e os ricos pagarão a mesma alíquota. E isso já traz em si, o IVA vai corrigir alguns elementos dessa realidade, a introdução que foi aprovada na reforma tributária, mas vocês vejam só que, se você tem 12%, 13% da carga tributária, 13 pontos percentuais dos 32%, 34% de carga tributária, nos impostos sobre consumo, você tem cerca de 8,6% de impostos sobre a riqueza, a renda, os lucros, os ganhos de capital. E o Marco Antônio já deu o perfil. Quanto mais rico o contribuinte, mais predominam as receitas de capital e menos as receitas de trabalho, do trabalho. Quem tem renda fixa ou assalariado se concentra nos DCIs iniciais daquela escala, e aí é muito mais fácil ser capturado pelo sistema de arrecadação da receita. Eu costumo sempre, porque em todas as vezes se tem a cultura, vamos taxar os ricos. Isso não é tão trivial, e o Hélio procurou demonstrar isso. Tem o famoso efeito Depardieu, que é o ator francês, que numa das reformas na França, que tem a maior carga tributária, levou todo o seu patrimônio para a Suíça. Então, tem o famoso efeito. Você também não pode espantar aqueles que têm renda, acúmulo, para gerar investimentos. Então, é preciso calibrar muito bem, porque não é tão fácil. E há uma realidade, como fica demonstrado pelos estudos. No Brasil, nós temos uma estrutura singular. É uma das maiores concentrações de renda do mundo. Os ricos são muito ricos, mas são poucos. E os pobres são muito pobres, mas são muitos. Então, na hora de você financiar o SUS, as universidades brasileiras, a educação pública, a segurança, você tem que ponderar muito essa realidade, porque não é possível ancorar a tributação apenas nos ricos, embora seja justo, mas porque eles são poucos. Então, você tem que ter muita calibragem. Alguns teóricos da tributação, o professor Everardo Maciel levantou algumas dúvidas sobre abrir mão de determinada base de tributação, que ele enxerga como um dever de cidadania, a participação do cidadão no financiamento das políticas públicas, mas a gente vê ali que realmente a estrutura já começa não só
jogando o foco no imposto de renda, mas na estrutura já há uma regressividade. Aliás, uma coisa que sempre os parlamentares que nos representam e decidem as questões do país têm que levar em conta, que aqui os nossos 2 maiores sistemas públicos são regressivos, o previdenciário e o tributário. Então, alguma coisa há de muito errado na configuração das políticas públicas, porque os 2 maiores sistemas transferem renda dos mais pobres para os mais ricos. Então, eles são, por definição, injustos nesse sentido. E aí a gente vai ver... Opa, ele avançou aí, disparou. A gente vai ver, ali é só a tributação sobre renda, lucro e capital. A gente vê o próprio Estados Unidos, que tem uma carga mais baixa que o Brasil, mas a 14 pontos percentuais é sobre a tributação sobre renda, lucro e ganho de capital. Itália, 14,3%, Reino Unido, 13,3%, Alemanha, 12,9%, França, 2,7%, Brasil, 8,2%. Então, assim, a nossa matriz tributária joga mais foco no consumo, quando os países desenvolvidos concentram na renda e no patrimônio. Então, isso também está em curso, e esse projeto de lei é uma primeira abordagem, ela não tem uma visão tão ambiciosa como a reforma tributária do consumo. Ela é um primeiro ataque à questão da desigualdade, da iniquidade no sistema público. E aí, já caminhando para o final... Não, aí passou direto. Eu aconselharia fortemente, o Hélio Henrique aqui já citou, o Sérgio Gobetti, que é técnico de carreira do IPEA. Se a comissão quiser aprofundar essa discussão, eu aconselho fortemente que convidem o Sérgio Gobetti, que produziu esse estudo recente, e muito consistente, foi publicado pelo IPEA, na Carta de Conjuntura do IPEA, e esse gráfico mostra... Opa, escapou, já está doido para escapar para a questão fiscal. Não, cadê? Está invertido. Eu pedi ontem para desinverter, mas quem fez a apresentação não foi disciplinado o suficiente. Como o Hélio já realçou aqui, e o Marco, há uma quebra inexplicável não, claro que há explicações, mas nos muito, muito ricos, quando você chega no patamar, há uma quebra da carga, a carga efetiva que se paga no imposto de renda. Então, os milionários, bilionários, você tem um teto de 14,2%, um pouco na faixa ainda do 1% mais rico. Imaginar a nossa estrutura de renda, 1% da população concentra 25%, mais de 25% da riqueza. Mas mesmo nessa quebra aí, caminhando para o final, você tem uma iniquidade, dado os mecanismos de mobilidade que os mais ricos têm. O efeito Depardieu revela isso, quer dizer, quem é prisioneiro do tempo e do espaço é o assalariado. O rico tem muita mobilidade. Com um clique, atualmente, você transfere renda do Brasil para Singapura ou para qualquer paraíso fiscal com um clique de computador, né? Bilhões de dólares. E os ricos têm essa mobilidade. O assalariado não, ele tem o olerite, o contra-cheque todo mês e está ali, e a Receita consegue capturar fácil esse contribuinte. Já
tem um termo elegante, que é planejamento tributário. Há especialistas em planejamento tributário. Sonegação é crime. Elisão fiscal é o que se chama elegantemente de planejamento tributário, é dentro da regra do jogo, pagar o menor imposto possível. E, para finalizar, o último... Ah, não, ela inverteu. Bem, como é o papel da IFE, nós falamos que a carga tributária é alta e, portanto, nenhum projeto de lei deve... E o Congresso já revelou isso na reforma tributária ao colocar uma trava. E, na própria resistência ao aumento da IOF, se manifestou essa... E a própria discussão da medida provisória 1303, que está em curso aqui no Congresso, na Câmara, revela um sentimento da sociedade que o Parlamento absorveu. A sociedade não está disposta a pagar mais de 34% do PIB de impostos. Então, a notícia para os prefeitos, governadores e presidentes da República é: administrem com 34% do PIB, nem um centavo a mais. Só que aí tem o outro lado da moeda. É desejável a diminuição da carga tributária? É. É possível? No momento, não. E aí, a IFE tem esse dever de lançar os alertas fiscais, porque aí sim essa discussão está na mesa das compensações. Você está isentando aqueles que ganham até 5 salários mínimos, mas o governo não pode abrir mão de receita. Então, por outro lado, está sendo compensado na tributação das faixas mais altas de renda. Então, o alerta, a gente não opina, isso cabe aos mandatários eleitos para isso, em nome do povo, para decidir. Democracia é isso, é a gestão, por via democrática, dos conflitos de interesse. E cabe ao parlamento fazer essa arbitragem dos interesses presentes, dos conflitos presentes de interesse na sociedade. Agora, nós estamos projetando um déficit primário esse ano de 0,6% do PIB. O déficit efetivo, sem os descontos que o arcabouço permite, dos precatórios particularmente. 0,6% do PIB. Para se ter uma ideia, para estabilizar a relação dívida-PIB, principal termômetro fiscal, o Brasil teria que produzir 2%, 2,1% do PIB de superávit, para pagar os juros com uma poupança primária e não com mais dívida, onerando as gerações futuras. Então, e os déficits são recorrentes desde 2014. Nos governos anteriores não havia superávit que equilibrava e estabilizava a dívida pública, porque é uma herança, tem um pacto intergeracional embutido nessa questão. Você está trocando gasto presente por dívida futura. Isso não é justo com os nossos filhos e netos. Então, é preciso estancar. Para estancar, precisaria de 2% do PIB. No entanto, mais uma vez, desde 2014, mas esse ano, de 2025, a IFE estima que fecharemos com 0,6% de déficit. Então, o país não está no azul, está no vermelho. E precisa ter um processo de ajuste fiscal ainda por ser feito. Então, o último alerta, me despedindo e agradecendo o convite, é que, de uma forma ou de outra, pelos caminhos que a Câmara e o Senado encontrarem, as compensações têm que existir. Não é possível abrir mão, não seria responsável do ponto de vista fiscal abrir mão. Então, em resumo, qual é o recado, os alertas do ponto de vista fiscal que a IFE traz? A carga tributária brasileira é muito alta, o Brasil é líder entre os emergentes e os latino-americanos em carga.
A carga é injusta, porque é regressiva, a tributação não atende ao princípio da equidade. Os muito ricos, ao contrário do senso comum, pagam pouco imposto, porque quem paga muito imposto é a classe média. Os muito ricos no Brasil, ao contrário de um discurso corrente, pagam pouco imposto em comparação com outros países do mundo. E o último alerta é que o país tem o grande calcanhar de Aquiles da economia brasileira, é o desequilíbrio fiscal. Portanto, nesse projeto concretamente, as compensações são necessárias, inevitáveis, e não pode se brincar com fogo. O Brasil está numa situação delicada e cada decisão microeconômica, cada decisão pontual tem que colaborar com o rearranjo global macroeconômico da economia brasileira. Deputado Bacelar, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua contribuição, doutor Marcos Vinícius. Infelizmente, alerta é notificação de um evento que está para acontecer. Então, não é? O alerta nem sempre, ou sempre, nos traz situações apontando para o risco. E Vossa Senhoria encerra essa primeira parte com essa notificação que causa preocupação a todos nós. Deputado Márcio Gerri. Presidente, quero cumprimentar os nossos expositores, palestrantes, parabenizá-los pela competência com que trouxeram esses dados aqui para nós. E algumas constatações. A primeira é que nós estamos aqui neste espaço, plenário 9, debatendo um tema de absoluta prioridade para o país. As falas aqui feitas confirmam muito claramente tratar-se de uma prioridade para o país. Mais prioridade até, eu diria, no momento, do que o da Comissão Geral, que nós estamos tendo agora, concomitante a esse evento da reforma administrativa, que é importante também, mas na escala das prioridades do agendamento da Casa, eu acho que este debate do imposto de renda é aquele que deveria concentrar os maiores esforços de todos os parlamentares. Infelizmente, neste momento, e quando debatemos imposto de renda, tem gente mais preocupado em debater a anistia, que é um insulto ao sistema de justiça do Brasil, porque, nesse momento, a partir de ontem, o Supremo Tribunal Federal está fazendo um julgamento à luz de investigações da Polícia Federal, à luz de uma manifestação da Procuradoria-Geral da República. Portanto, trata-se de uma dissintonia com aquilo que é o interesse da nação. Sobre o tema específico, eu queria fazer 3 ou 4 observações. A primeira é um pedido, porque há uma riqueza imensa aí de informações que são fundamentais para a gente continuar fazendo o debate com a sociedade e entre nossos pares aqui na Casa. Porque os dados todos, eles mostram uma coisa muito importante, presidente Bacelar. Esse debate da questão tributária, ele não é um debate matizado por uma visão ideológica, né, por uma filiação político-partidária. É uma coisa que basta você ter uma avaliação racional, serena, que você vê que trata-se de uma necessidade para você corrigir rumos e para você fazer com que o Brasil encontre seu destino de constituir para si um projeto nacional de desenvolvimento capaz de gerar aquilo que desde 1988, da Constituição Cidadã, a gente busca muito no país, que é assegurar a redução de desigualdades, assegurar direitos sociais. O Brasil tem avançado nisso, mas chega um instante que essas mudanças, esses ajustes são absolutamente essenciais. Então, um debate que tem assim deveria atrair para si, acho até que atraiu para si uma convergência muito ampla. Foi já citado aqui, e eu reitero, a importância que teve esse avanço imenso que foi da reforma tributária. Finalmente, né, décadas de debate, finalmente a gente conseguiu chegar numa conclusão e transformar isso em marco legal. E temos agora essa grande oportunidade também de fazer esse debate que incide sobre exatamente justiça tributária, como o Marcos Vinícius, ao final de sua fala, colocou. Quer dizer, os mais ricos contribuem
pouco com a conta do Brasil e a classe média contribui muito com essa conta. É assim, eu outro dia metaforizei em rede social, disse, olha, a gente está aqui num evento aqui, chegou aquela hora de pagar a conta, então tem 5 pessoas para pagar a conta, aí tem um mais esperto que paga 1% da conta para poder botar a conta para os outros. Trocando em miúdos é assim, macroeconomicamente, a gente precisa botar a justiça em quem paga a conta para o Brasil funcionar e assegurar direitos ao seu povo. Não há, como vocês demonstram, nenhum exagero, não há nenhuma medida fora de uma racionalidade, de uma explicação lógica. Quer dizer, como alguns tentam colocar, quer dizer, é um absurdo porque vai fazer com que haja uma tributação excessiva do andar de cima e isso vai gerar impactos negativos na economia, porque eu não conhecia a história do Depardieu aí, mas vão fazer uma depardieização assim, da sua presença no Brasil, que eu acho que não está em tela essa questão. E por fim, acho assim que eu tenho feito um debate com vários colegas que integram o Centro de Estudos e Debates Estratégicos aqui da Câmara, que eu tenho a imensa honra de presidir, que é o debate que vários temas nós precisamos trazê-los para este ambiente aqui. Porque o ambiente do debate partidário ele é bom, político é bom, as divergências são sempre muito importantes, claro. Mas há temas, e há situações, e há momentos que a gente precisa fazer um debate meio assim, lateral, para poder instruir a decisão política. Então, como o Marcos Vinícius fala, o Instituto não é para dar opinião, é para dar insumos, é para dar informação. Mas, embutido na própria informação, a gente tem já até uma tendência, porque um raciocínio lógico daquilo que é importante em cada momento. Então, eu considero que esse debate aqui precisa ser repercutido, né? Nós estamos em vias de, espero, votarmos esse projeto de lei aqui na casa. O ex-presidente Arthur Lira conduziu, juntamente com o deputado Rubens Júnior, muito bem na comissão, conseguiram limpar muitos problemas, conseguiram chegar num texto que eu considero que seja importante. Agora, aquele recorrente aspecto, quer dizer, a gente precisa... O Brasil tem um problema assim, estrutural, que é quase cultural, do comportamento da elite brasileira. Né? Isso é um dado que a gente constata na evolução, no tempo. Né? E a elite brasileira precisa ser mais generosa, ela precisa ter um olhar mais fraternal com seus irmãos e irmãs brasileiros. O Brasil desperdiça muita coisa importante daquilo que tem, porque às vezes falta uma atitude de nacionalidade, patriotismo autêntico, verdadeiro, genuíno, e dizer, olha, esse Brasil pode ser grande, pode ser bem melhor, pode ter uma posição cada vez mais forte globalmente, tem recursos naturais assim de sobra, tem potencial humano, potencial cultural para alavancar um grande projeto nacional de desenvolvimento. E essa questão do imposto de renda não resolve isso, mas é um ponto a mais nesse edifício, que é fundamental para a gente assegurar a justiça tributária e conseguir encontrar caminhos para que o Brasil consiga sustentavelmente financiar direitos. Porque eu acho que isso é um traço fundamental também, Bacelar, porque é óbvio que assegurar uma rede universalizada de saúde tem custo. Né? E esse recurso precisa sair de algum lugar. Assegurar a educação em tempo integral para os filhos do povo tem custo. Assegurar o incremento da ciência e tecnologia para o Brasil ser competitivo, por exemplo, agora, a soberania digital é um tema estratégico da hora presente. Quando a gente tem aqui para terminar mesmo aqui, quando a gente tem assim, um apagão do WhatsApp, é um Deus nos acuda. Né? Se você vai na China, ou vai no Vietnã, ou vai em outros pontos do mundo, pode tirar o WhatsApp, pode tirar no seu Telegram, que tem lá sistemas digitais, plataformas próprias, que asseguram a inserção dessas nações nessa contemporaneidade digital. Então, tem muitos temas que a gente precisa encontrar caminhos para o Brasil exatamente não entrar na lógica dos déficits. A gente precisa sair da lógica dos déficits, fazer o país crescer, ter equilíbrio fiscal, mas, dentro disso, ter justiça. Justiça entendida como assegurar amplamente, sustentavelmente também, direitos para o nosso povo e, nesse percurso, fazer com que o país possa cada vez mais ser uma grande nação e uma nação cidadã.
Parabéns a vocês. Eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de aprender, como a gente aprende assim numa exposição dessa, mas é tanta coisa que nem a minha atenção consegue aprender tudo, de modo que eu preciso ler os documentos que vocês trouxeram, presidente, para que a gente possa intensificar esse debate. Muito obrigado, parabéns a vocês. Obrigado, deputado Márcio Gerri. Os documentos estarão disponíveis. Deputada enfermeira Rosângela. Rejane. Deputado Bacelar, bom dia. Nosso presidente aqui na comissão. Eu que agradeço a oportunidade também da gente falar um pouquinho sobre essa temática, que como meu colega aqui de partido, nas suas longas palavras aqui, trouxe. É um debate muito específico. É um debate que a maioria da população, obviamente, não consegue fazer e debater as questões tributárias aqui do país. Né? O que a gente sabe é que a gente precisa de justiça tributária, a gente precisa que os órgãos públicos entendam que é necessário fazer mudanças. Isso é importante. Não dá para nós, da classe média, segurarmos o Brasil nas costas e quem tem muito dinheiro não pagar absolutamente nada. A gente, quando está no discurso, a gente fala, quem tem um fusquinha, paga IPVA. Quem tem um jatinho, quem tem lancha e se desloca de helicóptero, não paga absolutamente nada. Então, há que se fazer alguma coisa. E aí que vem minha pergunta, e eu já agradeço a oportunidade de escutá-los. Não escutei tudo, mas é importante, peguei bastante informação com o doutor Marcos Vinícius. E aí aqui a dúvida, né, ou então o questionamento é justamente esse. Como que em outros países, por exemplo, não é dessa forma? Como que na China ou nesses países socialistas não é dessa forma? Porque lá também tem, e tem países que não são socialistas, mas países capitalistas, que também têm a sua divisão social, entre ricos, pobres, classe média. E como que é a legislação e a forma que o governo faz para que não aconteça essa diferença tributária tão grande. Então, eu costumo falar que nada se cria, algumas coisas se copiam, mas qual é essa forma que é feita nos outros países e que aqui a gente fica refém de quem tem muito? Né? Porque se aumentar a carga tributária, obviamente vai sair e investir em outros países. Só que esses países também podem não ser atrativos para esses investimentos, uma vez que eles preferem fazer o investimento aqui no próprio Brasil. Então, é óbvio que nós não vamos ter resposta, agora os senhores podem ter uma resposta mais concreta, que pode não agradar, mas que é importante a gente ter conhecimento. Obrigada. Obrigado, deputada enfermeira Rejane, pela contribuição. Eu sugeriria aos convidados, começando por você, Marco, que concluísse ou analisando alguma coisa que passou ou também as colocações dos convidados posteriores. Saúdo aqui o deputado Márcio Gerri, a deputada Rejane também. Antes de fazer qualquer consideração na conclusão, eu vou só me juntar à deputada Rejane aqui nesse protesto. Deputada Rejane, a gente teve, para a tributação dos fundos fechados, que é uma tributação que atinge os super ricos bastante, né, porque é um planejamento tributário praticado há muito tempo, que se tem total ciência e que a diferença era evidente. Por exemplo, se a senhora colocasse um recurso no fundo, qualquer fundo, fora um fundo de ações, no fundo de investimento em geral, a senhora está sujeita ao come cotas. Um fundo de renda fixa, a senhora está sujeita ao come cotas semestralmente.
Se a senhora fosse super rica, constituísse um fundo fechado e colocasse o mesmo valor, investisse nos mesmos ativos, a senhora estava excluída da tributação periódica. Por quê? E essa tributação demorou... Olha aqui, eu lembro de eu acompanhar pelo menos 2 ou 3 tentativas de implementar em vários governos, né? A reforma tributária. A reforma tributária, quantos anos demoramos para implementar a reforma, que é um IVA não cumulativo, já é praticado por mais de 100 países do mundo, quase a totalidade, de países relevantes que não pratica, que eu me lembro agora, os Estados Unidos, né, que aí tem questões até internas, não só de eficiência não da tributação, e nós demoramos 40 anos, 50 anos para implementar, com um manicômio tributário completo aqui, né? 40 anos. Então, realmente, são perguntas difíceis de responder, né? Me junto aí. Então, a gente fica tentando adivinhar o que veio antes. Essa concentração extrema, que talvez mantenha a situação como está, dificulta a alteração, ou foi a demora em fazer as alterações que causou e colaborou para isso, né? Mas, realmente, é uma situação complicada. Só algumas conclusões. Uma preocupação que eu também tenho, e junto aqui com meus outros 2 colegas, que é o Dr. Marcos e meu colega Hélio, é em relação à expectativa de arrecadação, né? Realmente, a questão fiscal é delicada e, em práticas de outros países, aquela questão de se a tributação de dividendos afeta ou não o investimento, por exemplo, em alguns estudos detectaram alteração de investimento em pequenas empresas. E uma das conclusões possíveis foi de que, quando você passa a tributar o dividendo, uma das formas de planejamento é você deslocar o consumo para a empresa. Você deixa de distribuir e consumir para você e passa a fazer seu consumo todo pela empresa, né? Então, o seu investimento parece que cresce na empresa. Você está comprando carro, está aumentando seu ativo. Então, isso é uma forma de planejamento. A própria instituição de uma holding, né? Porque o projeto só tributa a distribuição de PJ para uma PF. Não tem distribuição entre o grupo econômico. Então, esse também é um problema evidente, né? Entre outros, a possibilidade de arbitragem intertemporal. Então, espera um pouquinho, não distribui, espera o país passar por um aperto e sair igual um programa de repatriação interno, algo do tipo, para você poder pagar menos tributo, né? São medidas que são praticadas em outros países e acho que a gente, por estar fazendo isso tardiamente, tem que pelo menos ter o lado bom disso, que é aprender com o erro dos outros, né? Então, mas são essas minhas considerações e vou preparar também os documentos que o deputado solicitou, encaminho aí. E conte comigo aí, deputado, precisando, deputado Bacelar, já sabe o caminho. Sempre, sempre. Doutor Hélio Rego. Deputado, eu me junto aqui ao Marco em resposta à deputada, que realmente esse é um caso que é difícil saber quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, porque a literatura científica, especialmente econômica, tem se debruçado cada vez mais sobre os efeitos da desigualdade. E é sabido que a desigualdade tem impacto no processo político. Então, essa via de mão dupla é difícil saber quem vem primeiro ou quem vem depois. A título de conclusão, eu gostaria de destacar que esse tema ele tem gerado interesse no mundo inteiro. Progressividade, desigualdade, como o sistema tributário deve ser estruturado. Esse estudo, por exemplo, que foi publicado semana passada, em parceria, numa parceria internacional da Receita, a bibliografia dele é praticamente toda de 2024 e 2025, com vários estudos que ainda nem sequer foram publicados. Então, isso mostra a quantidade de temas que podem ser explorados e que podem ter potencial de aprimorar a legislação. Cito aqui, por exemplo, um que ficou em aberto no próprio estudo. O estudo se debruça apenas sobre o sistema tributário e deixa para investigações posteriores, mas e a despesa? Como é que a despesa impacta cada camada da sociedade? Esse é um estudo que não foi feito. Um outro que eu levanto é o impacto intergeracional. A gente tem uma visão de muito curto prazo, e é sabido que no Brasil, e isso já tem vários estudos, inclusive, sobre a despesa, as crianças, por exemplo, acabam ficando em segundo plano, as novas gerações acabam ficando em segundo plano. Qual é a dinâmica intergeracional do nosso orçamento? Então, esse também já tem vários estudos que estão sendo feitos em outros países. Há 2 anos foi publicado, por exemplo, em Portugal. Então, são avenidas que são necessárias que a gente persiga, porque são fundamentais para instruir as decisões políticas que a gente vai tomar, né? Então, sem informação, fica muito difícil tomar uma decisão que vai surtir o efeito desejado.
Obrigado, Tuélio Rego. Deputado Marcos Pestana. Deputado Bacelar, renovo o meu agradecimento pelo convite à Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara. E eu aproveitaria esses minutos finais. O deputado Márcio Thierry fez uma colocação importante, e eu, como cidadão brasileiro, como ator público desde os 22 anos, quando me elegi vereador, mas principalmente como cidadão, uma coisa que me preocupa muito, e ele tocou num ponto, e nas discussões tributárias é preciso muita sensatez e equilíbrio, porque uma coisa que me preocupa como cidadão atualmente é a fratura da sociedade brasileira. A democracia implica num certo nível de coesão social, de respeito à pluralidade. Levinas, como as democracias morrem, falam de alguns princípios não escritos. Reconhecer a legitimidade do adversário, quando no poder, ter contenção para não desequilibrar as regras permanentes do jogo, e aceitar a alternância de poder como princípio e a convivência necessária nos mecanismos da democracia. Então, no nosso assunto concreto, é muito ruim essa coisa da fragmentação, da quase ruptura da coesão, ao colocar uma perspectiva de uma luta fratricida entre pobres e ricos. Os pobres precisam dos ricos, que têm a capacidade de tomar decisões de investimento. Então, não pode ser um ambiente hostil, e o Hélio explorou aqui essa coisa qual é o efeito esperado, porque é aquela história do Garrincha, combinaram com os russos. Quer dizer, na democracia, os atores na economia de mercado ajustam expectativas e comportamentos. Então, você tem que sempre perguntar como é que os russos, o técnico não adianta instruir o Garrincha que a jogada vai ser assim, assim, assado, e acabar no gol. Então, é muito importante cultivar essa solidariedade mínima, essa coesão mínima, e procurar soluções de compromisso. E a deputada enfermeira Rejane toca num ponto importante, só que assim, os países socialistas têm outro mecanismo de extração do excedente, de configuração do orçamento público. Não é comparável. Quer dizer, o processo que acontece no Vietnã, na China, na Coreia do Norte, não é comparável com... Mas os países que têm economia de mercado, como que isso é resolvido? Com a estrutura tributária recaindo, sobretudo, sobre a renda e o patrimônio. É inevitável a tributação sobre o consumo, é inevitável a organização das receitas do sistema previdenciário e as contribuições sociais. O ideal, no mundo ideal não factível, é que o Congresso tivesse feito uma reforma tributária totalizante, porque nós vamos ter que aprofundar a reforma sobre a renda, abordar a reforma sobre o patrimônio, e mesmo a questão da Seguridade Social, o financiamento da Seguridade, e teve vários momentos aqui recentes que o Congresso se debruçou na questão da prorrogação da renúncia fiscal na folha e tudo, o modelo de financiamento da Seguridade Social, ainda mais com as mudanças demográficas que o Brasil atravessa aceleradamente, vão ter que ser abordados. Mas o deputado Bacelar, que é muito experiente com os seus 3 mandatos, sabe que se colocasse igual aquela música do Titãs, tudo ao mesmo tempo agora, se discutisse consumo, renda,
patrimônio e seguridade social, não andava. Não andava, não aprovava. Então, se fatiou, se abordou o imposto sobre consumo, corrigiu uma série de distorções, mas o ideal é que tivesse sido feito um reequilíbrio compreensivo, totalizante do sistema tributário brasileiro. E agora se avança, é um primeiro avanço, não é uma reforma total da tributação sobre a renda, mas é o caminho, então, para deixar registrada a resposta à enfermeira Rejane, é isso. Nos países de mercado tem que transitar desse modelo focado no imposto sobre consumo para tributar mais renda e patrimônio e mudar também, porque a Seguridade Social vai precisar de receitas fiscais oriundas dos outros impostos e não se sustentar. A Previdência é insustentável, já tem um déficit monstruoso e cada vez mais, né, porque a gente precisa pensar, o Hélio chamou a atenção, a longo prazo, nós somos muito curto-prazistas. Né, o IBGE já nos avisou que em 2042, daqui a 16 anos, a população vai decair. Então, nós vamos ter que pensar o Brasil nessa nova realidade depois do bônus demográfico esgotado. Então, eu agradeço muito, eu estimulo. O único alerta, preocupação da IFE é realmente, com volta e meia, surge no noticiário a notícia da possibilidade da não compensação da abertura de receitas que está sendo feita, porque hoje pagam acima de 2 salários mínimos, se paga imposto de renda. Então, está sendo feito até os 5 salários mínimos e uma mudança também alcançando até 7 salários mínimos para a faixa de transição, mas essas receitas são indispensáveis para um país que está em situação de desequilíbrio fiscal relativamente grave. Então, a notícia da supressão das compensações é muito preocupante. Muito obrigado. Nós que agradecemos a contribuição dos ilustres convidados, contribuições esclarecidas, profundas e feitas de uma maneira didática, que com certeza irão contribuir para as conclusões do plano de fiscalização e controle. Quero agradecer também a participação dos assessores, ouvintes e demais pessoas que prestigiaram o debate pela internet. Obrigado, está encerrada a audiência pública. Antes, convocando reunião deliberativa para as 11h25, hoje, 3 de setembro, neste plenário. Haverá aproveitamento do painel. Muito obrigado, tá? Prazer, tá?